Bom dia, e hoje é o quê? Quarta-feira, esse dia tá gostoso, tá fresquinho. E trouxe uma jaquetinha, né? Caso você venha pra cá, traga uma jaquetinha. Eu trouxe, não tô de jaqueta agora, mas eu trouxe uma jaqueta. Minha mensagem de hoje também é rápida, espero que seja rápida. Eu fiz uma anotação essa semana, porque algumas coisas eu penso e depois eu esqueço, sabe? É a idade. Então, geralmente, eu tô com um papelzinho em algum lugar, eu sempre anoto, faço um rascunho, depois eu boto junto e eu marco no meu diário, eu venho aqui e falo pra vocês. Mas eu tava pensando assim, ó, por que é tão duro lidar com o processo? Sabe aquele processo que você tem que passar por algumas coisas? É um processo, né? Até você chegar lá. Aí eu pensei, Deus fala do propósito, mas muitas vezes ele não fala do processo para nós, né? Ele falou para o José da lua, do sol, das estrelas, mas não falou para José da esposa de Potifar, ele não falou para José que ia perder a capa. Então, Deus fala do propósito, mas muitas vezes ele não fala do processo que nós vamos ter que passar. Então, ele fala do processo, mas ele não fala do processo, né? Ele não fala do processo para mim. Você fala para vocês, para mim não. Mas ele fala para mim das promessas. Porque acho que se ele falasse para mim do processo que eu teria que passar para chegar até lá, talvez eu desistiria. Mas como eu foco somente na promessa, eu vou e vou e vou. Então, o processo é um meio que Deus, olha, presta atenção no que eu estou falando. O processo é um meio que Deus utiliza para que você e eu podemos suportar o propósito. Eu vou repetir. O processo é um meio que Deus, presta atenção, é um meio que Deus, não foi eu, não é ninguém, não é o bispo, ninguém, é um processo que Deus utiliza para você suportar o meio do propósito, o caminho do propósito. Quando o professor está na aula, ele fala, né? Quando ele está ensinando uma matéria, ele explica. Olha só. Quando estamos em prova, o professor fica quieto. Não é verdade? Então, tem aqueles momentos que nós estamos passando por uma prova e nós perguntamos assim: Senhor, onde tu tá? Onde estás? Onde que você tá? E com certeza Deus vai responder para nós. Ou responde muitas vezes, ou você já tem escutado. Você está passando a prova. Você está passando por uma prova. E eu tô aqui, mas tô quieto. Você tem que ter aprendido tudo o que eu ensinei. Agora é a vez de mostrar, né? Que você consegue passar nessas provas. Então, o que eu aprendi essa semana, ponderando sobre a luta do processo, né? Como é dura a luta do processo. Mas também, se nós formos bons alunos, irmãs, a gente consegue ouvir a voz do nosso professor. Mesmo nos momentos de prova. Lembra que outro dia eu falei sobre o Senhor fala pra gente, mesmo no silêncio? Pois é. Essa mensagem vem um pouco com isso também. Então, o professor Taná, nosso mestre, nosso professor, mesmo quando a gente não está escutando a voz dele, é um momento nosso de prova, né? Vamos ter certeza que ele está ali. E que ele vai nos ajudar a passar nesse momento difícil de teste, seja qual for, né? Financeiro, família, doença, filhos, né? Que é o que mais tem doído ultimamente nas famílias hoje em dia, é as escolhas que os filhos têm tomado. Mas vamos fazendo essa provinha, tá? Que o mestre de todos os professores, o mestre de todos os mestres, ele tá ali, conosco. Vendo a gente passar por aquele momento. E muitas vezes nós não vamos
ter nenhuma ajuda dele. Nós vamos ter que passar sozinha. Porque nós já fomos ensinadas, nós já fomos preparados para esse teste. Tá bom? Então que o Senhor os guarde e que sejam fortes e que sejam valentes, irmãs. Nós precisamos ser valentes em todas as matérias da vida. Seja qual matéria for que o Senhor nos dá. Nós temos que ser valentes, perseverantes e nunca, irmãs, nunca desistir. Esse processo vai nos dar promessas e as promessas vão nos dar bênçãos prometidas pelo Mestre dos Mestres. Um bom dia para vocês, que o Senhor abençoe, que vocês possam escutar Ele nesse dia. Ele está perto, muito mais perto do que nós podemos imaginar. Um bom dia para vocês e venham para cá, tô aqui até as 9 da noite, tá bom? Um beijo, irmãs.